Primeiramente, né, resgatando aqui que dentro dos objetivos do desenvolvimento sustentável, né, energia renovável e acessível. Então contribui essa proposta, né, contribui para a redução das emissões de gases e geradores de efeito estufa. A geração fotovoltaica é considerada neutra em termos de geração de gases de efeito estufa. E no caso específico dessa modalidade proposta, a redução dos gases de efeito estufa também são decorrentes em função da contribuição de energia efetiva que vai ser gerada e contribuída para o sistema interligado nacional, que daí passa a ser desnecessário a construção de novas termoelétricas, né, e que funcionam à base de combustíveis fósseis, outras modalidades que se alimentam com esses combustíveis. Então vamos lá. Importante que nessa proposta a gente tenha a informação de quais são os requisitos. Primeiro, precisa de auxílios de dispositivos flutuantes para apoio dos painéis fotovoltaicos. Então, eu vou citar, por exemplo, que nessa proposta de projeto que eu estou levando para Itaipu, eu sei que em Paranavaí, né, a Balfar Solar desenvolveu lá, tem um protótipo de caiaque que sustenta as fotovoltaicas, são experimentações que poderiam ser feitas conversando com fabricantes, a exemplo da Balfar Solar. Mas a Balfar Solar, um mês atrás, mudou de proprietário, foi vendida para um grupo de Santa Catarina e eu ainda não consegui conversar com esse grupo, com esse pessoal, com esses novos gestores. Mas nós estamos ali em Paranavaí, nós podemos fazer essas conversações e não precisa ficar condicionado a esse fabricante, tem tantos outros, né? Então, além desse requisito, que precisa ter dispositivo para suportar a placa fotovoltaica, também é preciso pensar, planejar, enfim, projetar a conexão elétrica e toda a infraestrutura necessária para fazer a manutenção e a limpeza dessas placas, acesso de pessoas e tudo mais, né? Toda a operação e toda a manutenção. Sob o aspecto da eficiência energética, eu vou colocar aqui alguns indicativos numéricos que mostram quanto promissor é essa proposta que eu quero debater, quero conversar com vocês. Este indicativo eu posso chamar aqui de densidade de eficiência energética. Traduzindo esse indicativo para o linguajar de quem não é da área técnica, para que todos entendam. 1 metro quadrado de superfície e de hidroelétricas no Brasil gera quanto de energia elétrica? Não sei, nós temos que recalcular para parâmetros nacionais. Mas eu vou pegar como referência a Itaipu. 1 metro quadrado da Itaipu gera X kWh por ano. Vamos pegar o ano recorde de geração da Itaipu, 2016, vamos arredondar para 100 terawatts-hora ano e dividir a geração pela superfície do reservatório de Itaipu, 1.350 km². O resultado é 72, 74 kWh por ano, por metro quadrado. Se você colocar neste metro quadrado, ou em cada metro quadrado que é possível colocar uma fotovoltaica, naquele metro quadrado vai gerar 5 vezes mais energia por ano. 7 vezes 5, 35. Vamos arredondar para 350. Eu estou arredondando para baixo. Então, esta é a eficiência energética. Isso é um parâmetro de eficiência energética, mas tem outros, né? Então, além de aumentar a confiabilidade em função de condições climáticas, uma grande seca, por exemplo, né? Então, implica em indisponibilidade hídrica, né? Em 2018, quando planejou-se implantar aquele projeto em Sobradinho, o volume útil do reservatório encontrava-se em 13% de sua capacidade, seu volume, né? Então, solar fotovoltaica pode fazer a seca que fizer, ela está gerando.
Então existe a redução de possibilidades de sombreamentos de estruturas. Nos telhados, em geral, onde são instalados fotovoltaicas, sempre tem um sombreamento por uma parede, por um prédio próximo, por uma árvore próxima. Aqui não, é um descampado, está na superfície do reservatório. Então, insolação máxima, né? Existe também uma vantagem em função do resfriamento natural das placas fotovoltaicas. Telhado, placa fotovoltaica, é uma estufa que é quente, vai a 80 graus a temperatura da placa fotovoltaica, com água embaixo, né? E esta água, inclusive, quem sabe, há que se pensar aqui, né? São aprendizados que a gente precisa ter. E aprendizados a gente faz aprendendo, executando, caminhando mesmo, né? Então, existe o resfriamento do módulo fotovoltaico. Resfriamento do módulo fotovoltaico implica em maior eficiência energética. Quase 1% de energia gerada a mais em cada grau centígrado que você reduz. Existe também o fator da redução da evaporação da água do reservatório na área superficial, né, mas sob a placa fotovoltaica. A placa fotovoltaica faz uma cobertura ali, vai reduzir a evaporação em função da redução de ventilação superficial sobre a lâmina d'água. E isso é bom, nós vamos estar economizando água para o reservatório. Tem desvantagens? Sem dúvida nenhuma. Esse é o nosso foco. Não vamos fazer ufanismo, propaganda enganosa. Não, temos que ser acadêmicos. Tem vantagens e desvantagens. Então, é muito importante focar nas desvantagens, porque é ali que nós temos que trabalhar para mitigar esses efeitos, as suas consequências, os seus impactos. Então, primeira coisa, pode impactar no transporte hidroviário. Então, requer um estudo estratégico de localização, de posicionamentos, para que não impeça o tráfego hidroviário compatível, correto, de forma adequada. Tá? Requer estudos limnológicos profundos, aprofundados, tá? Vários olhares, é multidisciplinar. Então, para a medição desses impactos decorrentes da redução da luminosidade subaquática, tais como a redução de fotossíntese e seus efeitos na cadeia de alimentação subaquática, na composição química da água, da oxigenação, do pH, e todos os fatores precisam ser medidos, precisam ser acompanhados, monitorados, e possíveis contaminantes que transitem por ali, né? Então, oxigenação é um fator, temperatura da água, são medições que precisam ser feitas para saber que impacto biológico isso tem. Então, toda essa biologia subaquática e seus impactos, principalmente na piscicultura, né, precisam ser considerados e analisados profundamente. Então, impactos ambientais ou biológicos restritivos requerem ações mitigatórias compatíveis. Que ações nós vamos tomar se a gente não conhece? A gente não pode ser superficiais nas nossas análises. Nós temos que conhecer com base em dados e fatos e experimentações reais. Então, essa é uma proposta de experimentação real, né? Então, em termos de da modalidade proposta, o que buscar, né? Como exigência do contexto energético atual e futuro? A consolidação de arranjos tecnológicos capazes capazes de promover ou fomentar a referida modalidade nos mais variados lagos, reservatórios, biomas e localidades com superfícies aquáticas disponíveis para tal uso com fins energéticos. Esse é o nosso desafio. O Brasil tem mais de 20 mil quilômetros quadrados de superfície hídrica apenas nos reservatórios das usinas interligadas do Sistema Energético Nacional. Tá? Então tem um grande potencial, né? Esse é o diagnóstico, um potencial imenso a ser explorado.
Importante é a gente olhar que até o ano 2000, né, o sistema elétrico brasileiro ele era caracterizado preponderantemente pela hidroeletricidade, né? Que a partir daí teve uma grande crise, uma crise que aqui cabe toda uma discussão política de suas origens e tudo mais. Nós fizemos muitas discussões a respeito disso, mas fora de contexto, vamos olhar só sobre o ponto de vista energético, né? A necessidade de diversificação hibridização da nossa matriz energética. Não podemos ficar condicionados a uma única modalidade. A hidroeletricidade e as suas nuances em função de condições climáticas, né? Então aí surgiu o PPT, o Proinfa, surgiu as eólicas e principalmente a energia solar, que está entrando para ser um componente no sistema elétrico também de forma mais considerável, né? E aí tem então, esses são os desafios para a nossa transição energética que nos deparamos nesse momento. Colegas, para finalizar esta apresentação, eu gostaria de deixar algumas informações e reflexões que eu considero muito importante aqui. Primeiramente, é preciso enxergar do ponto de vista estratégico da Itaipu no cenário energético brasileiro, que eu entendo que seja a empresa mais importante para desenvolver o cenário geopolítico energético sob o ponto de vista dos interesses nacionais. Nessa questão específica, pelo que eu percebi nas conversações em Foz do Iguaçu, finalmente o lado brasileiro está em sintonia com o lado paraguaio, no sentido de pelo menos fazer um projeto de experimentação de 1 megawatt, se é que esse dado é verdadeiro. Também não tenho muita informação segura sobre isto, há que se confirmar. Mas 1 megawatt é um mini gerador de energia. Nós precisamos realmente estudar uma dimensão de projeto que consiga trazer elementos para uma análise da efeitos e consequências na vida subaquática, na limnologia do reservatório, um sombreamento mais importante, mais abrangente, né? Um mini gerador, eu desconfio que não vai trazer nenhum efeito, nenhuma consequência perceptível, né? Nesse aspecto. É a minha desconfiança. Seria bom a gente fazer um projeto, uma análise mais abrangente para realmente ter esses dados. Mas por falar em dados, eu gostaria de finalizar falando um pouquinho da valorização profissional. Afinal de contas, nós envolvemos o CREA, mas o objetivo de envolver o CREA, na verdade, é a valorização profissional da engenharia. É muito importante que os nossos profissionais sejam valorizados. Eu levei o meu aluno, né, Emílio, para apresentar o trabalho que ele fez de mestrado e de doutorado e que dialoga com esse projeto, né? E eu não vi que houve entendimento do que ele apresentou. Ele fez uma solução caseira, uma engenharia barata, criativa, muito interessante. Nós não temos que ter visão estratégica de contratar projetos prontos e acabados disponíveis pelo mundo afora. Nós temos que criar, nós temos que inovar, nós temos que incentivar os erros também.